a respeito da vida, como a gente lida com a oposição, com a dificuldade, com a falta de dinheiro, com o muito dinheiro? Será que as pessoas estão percebendo na minha vida, na sua vida, sem palavras, que há uma afeição de algo sobrenatural, de que há um coração diferente dos demais que ele se deparou na vida? Será que o meu testemunho tem transcendido apenas as minhas palavras e as minhas ações revelam aquilo que eu sou? Porque era o testemunho daqueles homens que perseguiram e estavam levantando testemunho falso contra ele, de que apesar de estarem mentindo contra eles, não eram capazes de dizer que não viam nele algo diferente. E qual que era a briga? Os costumes de Moisés. Olha só que coisa interessante. Eles já tinham matado Jesus. Jesus já tinha morrido. E agora eles começam a falar assim: olha, lá diante do Sinédrio, dos religiosos, daquilo que era a diretoria do judaísmo lá. E eles diziam: olha, esse Estevão aí está falando que aquele Jesus de Nazaré, Jesus morto, vai destruir as coisas, o templo, as tradições. Jesus nem existia, e Jesus continuava a causar constrangimento profundo, quando causa até hoje. E aí, o discurso de Estevão contrariava tanto o coração deles, que eles tramavam o quê? Matá-lo. E foi isso que acontece. É isso que eles seguem em frente, o seu testemunho vai para isso. Aí diz assim: então, o sumo sacerdote, capítulo 7, verso 1, perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Ou seja, Estevão teve a oportunidade de abrir a boca e começar a falar a respeito daquilo que era o testemunho dele. Então as pessoas o acusaram, mas ele teve a oportunidade de quê? De dizer se era verdade ou não. E é interessante que Estevão não responde da maneira que ele pergunta. Assim como nós vemos Pedro, depois João, nos seus discursos, ele vai lá e começa a falar a respeito de toda a história. Ele começa a apontar de que a história da religião daquele povo era em Cristo a revelação máxima. Ele não vai lá e cria uma cisão, ele não vai lá e diz assim: não, vocês não entendem nada. Ele começa a dizer assim: vou contar a história para vocês. E aí, se você ler o capítulo 7 de Atos, você vai começar a entender toda a história do povo de Deus que chega até Jesus, porque é essa história que o Estevão começa a contar. Ele começa a dizer: ô irmãos, ele começa assim, verso 2, aí ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, no meio dos seus parentes, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então ele saiu da terra dos caldeus, se estabeleceu em Harã. E aí ele começa a contar a história desde o chamado e da vocação, quando ele chama o patriarca Abraão. Ele começa a contar a história e dizer: olha, isso que está acontecendo aqui, vou contar a história para vocês. Por isso que muitas vezes as pessoas imaginam assim: os crentes, isso é outra religião. Não, amado. A descoberta, o protestantismo, que vem de dentro da igreja romana, ela é a restauração de valores que se perderam na estrutura humana com o passar do tempo. Os movimentos que Deus vai fazendo na história, muitos desses são restauração de coisas que se perderam com o tempo. Então, quando a gente está aqui falando a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós estamos dizendo: nós queremos viver por toda palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos eliminar tudo aquilo que não é palavra de Deus, aquilo que foi sendo adquirido pelo tempo como ideias humanas, como tradições humanas, como práticas humanas, e queremos ter a nossa vida calcada, baseada tão somente naquilo que são as Escrituras Sagradas. Então você quer ser um cristão genuíno e verdadeiro? Não adianta você falar que na sua tradição, que na vida da sua família, dos seus avós, tataravós, era assim que fazia. A pergunta é assim que Deus diz que temos que fazer? A pergunta é: a palavra de Deus me orienta a agir dessa forma? Porque quando Deus começa lá a usar Estevão para contrariar, para confrontar os religiosos daquela época, Estevão não fala a respeito de uma nova religião. Estevão começa a falar daquilo que era a fé genuína, que é aquilo que nós cremos, que nasce em Abraão. Quando Deus vai lá e separa Abraão e diz: em você
serão abençoadas todas as famílias da terra. Através da sua descendência, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, que alcança a nossa vida agora. Será que eu entendo isso e por isso agora eu tenho a ousadia de viver isso como a verdade absoluta da minha vida? E de que algumas coisas de fato que foram sendo absorvidas pela fé cristã com a passagem dos anos, e agora 2000 anos depois, muitas dessas coisas precisam ser abandonadas. Por quê? Porque não estão na palavra de Deus. Porque se você for lá, ler, conhecer, você vai descobrir e falar assim: poxa, como eu fazia isso de forma tão devotada a Deus, e Deus não se agrada. Eu vou mostrar algo para vocês interessante, e cabe bem essa reflexão hoje, porque nós estamos vivendo esses dias de festas juninas, festas de celebração, que falam a respeito de homens que foram íntegros na palavra de Deus. Quando a gente está lá falando a respeito do Paulo, do José, do Antônio, do João, são homens que nós temos que olhar para a fé que tiveram e imitá-los na sua fé em Cristo. Paulo diz isso para nós. Paulo fala assim: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo para imitá-lo, Paulo, tão somente. Ele está dizendo assim: imitem o que eu imito de Cristo, sejam como Cristo na vida de vocês, tenham a mesma devoção a Jesus. Então, quando eu quero alinhar a minha vida, irmão, eu tenho que alinhar a Cristo. Como é que Cristo faria? Um desses amigos meus lá, está lá dedicando a vida dele, aprendendo, ele escreveu no braço dele, tatuou assim: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Eu falei assim: isso é bom mesmo, você está no lugar certo. Quando você levar o braço para pegar, para fazer, para responder, a gente gesticula muito, a gente vai ler aquilo, e às vezes a gente vai responder com mais gentileza. Onde a gente vai pôr a mão que não deve pôr, a gente vai ler aqui e fala assim: eu vou pôr a mão nisso não. Será que eu estou disposto a voltar à raiz, voltar à escritura sagrada? Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Que bobagem. Você pode melhorar, você pode amadurecer, você pode crescer. Você não precisa, porque nasceu estúpido, ou teve uma criação estúpida, morrer estúpido. Por quê? Porque Deus está nos ensinando um caminho, e Ele está dizendo para mim e para você: olha, isso que eu estou falando diz respeito ao nosso pai Abraão. Sabe quem foi Abraão? O pai da fé. Abraão viveu um testemunho de fé, e que nos abençoa até hoje como seu testemunho. É disso que Estevão estava dizendo. E aí, ele vem contando a história, e aonde ele queria chegar? Ele queria chegar na analogia da grande referência para aquele povo. Quem era? Moisés, o profeta. Está querendo destruir as tradições de Moisés. Aí ele vem contando de Abraão, depois ele vai para o Isaac, para o Jacó, depois vem para as 12 tribos, aí ele vai contando no capítulo 7. Você anota isso na sua Bíblia para você ler em casa. Aí ele fala de José, depois ele vai trazendo dos profetas, aí ele chega lá no Moisés, e aí diz assim, verso 35: este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas, sinais, no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Eu estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, e o seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios, fizeram celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito na lei dos profetas: foi a mim que vocês apresentaram sacrifício e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel.
Ao invés disso, levantaram um santuário a Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Vou explicar isso aqui. Ele começa lá em Moisés. A história de Moisés é o seguinte: Moisés era filho de uma mulher hebreia, que naquela época todos os filhos, homens, tinham de ser mortos, porque imaginava que dali viria um libertador. A mãe de Moisés conviveu com ele alguns meses, e depois a filha do faraó recebe Moisés, essa cestinha que hoje a gente chama de Moisés. Fala assim: vou pôr a criança no Moisés. Vem da história do Moisés, que foi lançado nas águas, e a filha do faraó, que estava se banhando, pegou aquele cestinho, viu que tinha uma criança dentro e o criou como filho. Um tempo que passou e Moisés foi educado dentro de todo o contexto do Egito, com aquela toda ciência, tudo aquilo. E um dia Moisés, vendo um egípcio maltratando um israelita, Moisés saiu em defesa do israelita, que era o seu povo, e naquela luta matou o egípcio. O Moisés que hoje você está defendendo, o nosso povo rejeitou ele lá atrás também. Aquele que Deus estava fazendo o quê? Libertador do povo. Deus tinha levantado Moisés para fazer o quê? Tirar o povo que vivia escravo do Egito durante 400 anos. E na primeira ação de Moisés, o que o povo fez? Rejeitou Moisés. E o Estevão está dizendo o seguinte: o Moisés que foi rejeitado é o que diz que viria um profeta e que também traria libertação como ele ao povo. Esse é Jesus. O que nós vamos aprendendo aí? Que a história de Deus é uma coisa maravilhosa, ligada, livros escritos em momentos diferentes, por pessoas diferentes, e que tem uma harmonia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem uma harmonia perfeita, linda, maravilhosa, que não seria possível se alguém sentasse e falasse assim: vamos escrever um livro religioso. Primeiro que a gente não ia colocar a maioria das mancadas dos nossos heróis da fé. E consta lá, esse Abraão que a gente citou, que é o pai da fé, fez tanta mancada, entregou a mulher dele para o outro, mentiu, mas está lá registrado. O Moisés, mostra Moisés, o libertador, começa a história dele já em favor do povo, matando alguém. Já não ia colocar isso. E o Estevão vem ligando esses pontos. Aí ele diz assim: ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio disso. Aí no verso 39 ele diz, né? Mas os nossos antepassados recusaram a obedecer. Ao contrário, sabe o que eles fizeram? Quando Moisés liberta o povo, Moisés sobe para orar, e durante 40 dias ele ficou lá na presença de Deus, orando, buscando revelação para trazer o povo que estava acampado lá embaixo. O que o povo fez? Moisés sumiu. Esse cara ficou trazer a gente para fora do Egito, montanha, e até agora não trouxe notícia. Arão era quem? O irmão de Moisés, que tinha feito toda a negociação com o faraó.